coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Aleluia. Todos juntos, versículo 13. 1, 2, 3. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é santa, bendita e eficaz. Abençoa nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse salmo é um salmo de ação de graça de Davi, por tudo que Deus tem feito, que Deus faz em favor dos seres humanos, da sua criação. Então, o primeiro dia do ano, começar agradecendo a Deus. Nós vamos ter 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Hoje vamos orar para que Deus venha abençoar o nosso mês de janeiro. Então os irmãos orem. Então, irmãos, nesse salmo é interessante que Davi, do verso 1 ao verso 5, ele louva a Deus pelas bênçãos espirituais. Então você encontra no versículo 1 aí, louvor cheio de esperança e confiança em Deus. Veja bem, a ti Deus espera louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Outra coisa que eu disse no verso 1, louvor como forma de pagamento pelos votos. No Velho Testamento, não era obrigado a votar, mas se votasse tinha que cumprir. Tinha que cumprir. Nós cristãos hoje, irmãos, às vezes fazemos voto a Deus, né? Para nós mesmos, né? A questão de emagrecer. Dia 1º vou começar o regime, né? A gente não cumpre os votos que a gente faz para nós mesmos. Deus não quer que fazemos voto para Ele como voto, como disse Salomão, né? Não se apresse a votar, mas se votar, paga. Então Davi louva o Senhor, porque tinha o tempo para pagar os votos que tinha feito. Outra coisa que eu vejo sobre as das bênçãos espirituais, louvor pelas bênçãos espirituais, louvor para que Deus ouve pelo que Deus ouve a oração. Versículo 2: ó, tu que ouves orações, a ti virá toda a carne. Então eu louvo a Deus porque Ele ouve as minhas orações, Ele ouve a oração da igreja. Então eu tenho motivo de louvar a Deus, eu tenho motivo de ser grato a Deus. O que mais eu aprendo nesse versículo 2 aqui? Louvor para a salvação de almas, porque a ti virá toda a carne. A igreja louva a Deus para aquelas vidas que ainda não se converteram, mas que Deus vai tocar no coração delas através da igreja. A igreja como testemunho, a igreja pregando a palavra, e a igreja louvando a Deus, porque a Bíblia diz em Atos 9:31, a palavra é o seguinte, ó: e Deus acrescentava dia a dia as almas de ser salvas. Por quê? Porque a igreja orava, jejuava, e Deus agia através das orações. A mesma coisa somos nós, irmãos. Vamos louvar a Deus já pelas almas que Deus vai salvar. Outra coisa que eu aprendo nesse salmo aqui sobre o louvor pelas bênçãos espirituais é no versículo 3, que diz assim, ó: prevalecem iniquidades contra mim, mas tu perdoas nossas transgressões. Que eu aprendo aqui, louvor porque somos pecadores remidos e perdoados por Deus. Eu sou remido, perdoado por Deus, e tenho motivo de louvar o Senhor. Irmãos, se nós que somos cristãos não temos motivo para louvar a Deus, irmãos, nós estamos perdendo tempo na nossa caminhada de fé. O que mais eu aprendo aqui, irmãos, agora no versículo 4 aqui, ó: bem-aventurado aquele que tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da boa da tua casa, teu santo tempo. Aqui eu aprendo muita coisa nesse salmo, nesse versículo 4. Louvor pela felicidade de sermos escolhidos por Deus. Lembra que Jesus falou: não fosse vós que escolheste a mim, mas sim eu vos escolhi as vós, só que nomeei para que vós deem frutos. Louvor por ser escolhido por Deus, mas nós temos agora um compromisso com Deus. Vamos louvar a Deus por ser escolhido por Deus, mas também nesse versículo 4 eu aprendo o seguinte: louvor e alegria pelo acesso que temos a Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então presta atenção numa coisa, irmãos. Se os cristãos colocassem isso na cabeça, no Velho Testamento, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo do templo, lá onde estava o propiciatório, a tampa da arca, onde estavam os querubins, para oferecer o sacrifício, para Deus falar com ele. Hoje o cristão dobra o joelho aqui na terra e o céu está aberto para ele, irmãos. E as pessoas não louvam a Deus. Tem um hino que eu gosto muito desse hino:
no santo do santo, a fumaça me esconde. Irmãos, presta atenção nessa letra. Você nos seus anos a fumaça escondia o sacerdote, mas Deus estava vendo ele. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós cristãos dobramos os joelhos e Deus está vendo a cada um de nós e respondendo a nossa oração. Como o salmista aqui, a ti que espera o louvor do Senhor, tu que ouves as orações, responde as orações. Se eu não tiver motivo para louvar esse Deus, então, meu irmão, eu não tenho motivo nenhum nesse mundo para viver. Se eu não tenho motivo de louvar Deus pela minha salvação, por tudo que Deus é, pelo que Ele faz em meu favor, então não tem motivo para viver. Não tem motivo. O que eu aprendo mais nesse versículo 4? Louvor e alegria pelo acesso que temos a Deus. Louvor e alegria por estar na casa do Senhor. Versículo 4, o salmista diz aqui, ó: satisfeita a bondade da tua casa, no teu santo templo. Louvor por ter um lugar para adorar a Deus. Teve um pastor que postou há poucos dias, lá na África, lá não sei qual país lá, que eles estavam evangelizando e arrumaram lá umas lonas de plástico, aquelas lonas de plástico, né? E fizeram lá uma espécie de uma cabana. A alegria da inauguração do templo, até colocou, inauguração do novo templo. As estacas de madeira, aquelas coisas de madeira, coberto com aquela lona, aquilo no sol quente, aquilo esquenta, irmãos. E você precisa ver a alegria daquele povo ali cultuando o Senhor. Irmãos, se o cristão não tem alegria para chegar na igreja, você não tem uma cadeira boa, você tem água para beber, gelada, você tem ventilador, irmãos, nós temos que ter alegria, irmãos, porque Deus, irmãos, nos propicia isso é tudo dádiva de Deus para nós, irmãos. Davi, desse Salmo 65, do verso 1 ao 5, ele louva a Deus pelas bênçãos espirituais que ele tinha recebido de Deus. Que mais eu aprendo aqui agora no verso 5? Versículo 5 do Salmo diz assim: porque coisas tremendas de justiça nos responderá. Que eu aprendo aqui, irmãos? Louvor pelas respostas de Deus. Deus que respondeu quantas orações no passado, e neste ano 2023, se Jesus voltar a buscar a sua igreja, Ele responderá às orações da igreja também, irmãos. Oxe, o que eu aprendo mais nesse versículo 5 aqui? Louvor e alegria pelo Deus da nossa salvação. E por último, nesse versículo 5 aqui, louvor e gratidão a um Deus que não é apenas local, mas é universal. Ele é o Deus que está em todo quanto é lugar, que diz sobre a extremidade da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Deus está ouvindo a tua oração aqui, está ouvindo lá no Japão, está ouvindo na Ásia, na África, em tudo quanto é lugar. Então Davi primeiro louva a Deus pelas bênçãos espirituais. Agora do verso 6 ao verso 13 do Salmo 65, Davi louva a Deus pelas bênçãos naturais. Versículo 6 diz ele aqui, ó: o que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza. O que eu aprendo aqui? Louvor pela magnífica criação de Deus. Tudo que Deus criou é bonito, é perfeito. Nós não podemos dar mais detalhes em toda a criação de Deus. Você pega, por exemplo, algumas aves, né? Você fica vendo assim, aquelas araras mesmo. Eu fico vendo assim e falo: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? Só Deus fazer uma coisa dessa mesmo. Louvor pela criação de Deus. Deus criou tudo bonito, tudo perfeito. É o pecado que deixa tudo feio, irmãos. O pecado é que deixa tudo feio, mas Deus criou tudo bonito. E Davi louva a Deus pela magnífica criação de Deus, verso 6. No verso 7, louvou pelo que possui o controle de tudo. Olha o que diz Davi aqui: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o mundo das nações. Tudo Deus tem poder, está nas mãos dele. Ele possui o controle de tudo. Ele disse para Jeremias: eu coloco a praia como limite do mar. Coloco aqui a praia, aqui ó, limite do mar. A onda vem, aquela onda que você faz, vai passar por aqui, chega ali e acabou. Quem faz isso? Deus. E quando você estuda física, lembra que você estudou física, da questão do impulso, o repulso do mar? Vem e vai. Quem faz isso tudo é Deus, irmãos.
Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos dele. Que mais eu aprendo aqui no versículo 8 agora? Veja bem que Davi fala aqui, ó: e os que habitam os confins da terra temem os teus sinais, tu fazes alegre sair da manhã à tarde. Que eu aprendo aqui? Louvor pelos sinais que Deus envia à terra. Os sinais estão aí para nós louvarmos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, o Senhor está me alertando, me mostrando que o Senhor está voltando. Que mais eu aprendo nesse versículo 8? Louvor pelo nascer de cada manhã. Mas hoje é segunda-feira. Graças a Deus que é segunda-feira. Graças a Deus. Mas, irmãos, nós temos que louvar a Deus por tudo. Versículo 9, que eu aprendo aqui agora: tu visitas a terra, refresca, enriquece grandemente com o rio de Deus. Que eu aprendo aqui, irmãos: louvor pelo frescor que a chuva nos traz, e louvor pela produção agrícola também, porque Deus faz o trigo vir, dar seu fruto, quando assim tem a terra preparada. Tudo acontece pela providência de Deus, irmãos. E as pessoas murmuram porque está chovendo, murmuram porque está frio, murmuram porque tudo. Vamos. Versículo 10 agora, que eu aprendo aqui nesse salmo aqui: tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura, tu amolece. Mas pastor, tem enchente? Tem. A enchente não acontece por acaso. Nós invadimos os esses dias estava falando João Pedro, né? Coitado dos irmãos, né? O irmão colocou a foto da onça no caminho, que teve que desviar da onça, né? Jogou pedra, ela não foi embora, ficou invocado. Os irmãos moram lá do outro lado, lá no fundão lá. O João Pedro falou assim: mas esse invadiu o lugar da onça, né? A onça já morava lá antes, né? É a mesma coisa somos nós. As pessoas constroem casa, né? E na beira do rio, em lugar baixo, e vai asfaltando, vai permeabilizando. Claro que vai encher, vai encher. Deus é culpado disso tudo? Não, irmãos, culpado é o ser humano. Então nós aprendemos muito. Versículo 10 também, que eu aprendo aqui nesse versículo 10, que eu aprendo aqui mais aqui: pela chuva, pelas benesses que trazem a chuva. E no versículo 11, louvou pela generosidade e bondade do Senhor. É Ele que coroa o ano da sua bondade, e as suas veredas enchendo gordura. É Deus que faz tudo em nosso favor durante o ano. Não é acaso, irmão, não é acaso, não acontece por acaso, não. É Deus que faz em nosso favor, irmãos. Oh, irmãos, como isso é importante para nós. E por último, versículo 12, versículo 13, quando Davi diz assim, ó: destina sobre os pastos desertos, os outeiros de alegria, os campos cobrem-os de rebanho, os vales se vestem de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. O que eu aprendo aqui? Louvor pelas bênçãos de toda a criação de Deus. Tudo Deus criou bom e perfeito, e o homem tem que louvar a Deus por tudo. Sabe por quê, irmãos? Que toda a criação louva e adora o Senhor. Abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 55, para nós encerrarmos. Isaías capítulo 55. Aleluias, glória a Deus. Isaías 55, versículo 12 e 13 diz assim: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores dos campos baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Quando a igreja sai pregando o evangelho, louvando ao Senhor, adorando o Senhor, que diz aqui: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros vão exclamar, vão gritar: Deus seja louvado, seja adorado. E as árvores, irmãos, as árvores do campo vão bater palmas. E nós muitas vezes, irmãos, não louvamos a Deus como devemos louvar. Por quê? Porque em nossa maneira de pensar, Deus está fazendo para nós mais do que obrigação. E não é assim, irmãos. Nós temos que ser gratos por Deus. Deus não tem obrigação em fazer mais nada por nós, porque Ele já fez tudo que tinha que fazer em nosso favor, e continuará fazendo se nós formos fiéis a Ele. Vamos orar nesse momento. Quem puder dobrar o joelho, dobra o joelho. Quem não puder, ora sentado, ora em pé. Quem não puder, sabe, mas vamos orar
1º de janeiro, que janeiro seja um janeiro de bênção, janeiro de vitória na tua vida, no teu lar, na tua família. Que Deus venha nos abençoar. 12 dias de oração para 12 meses de bênção, irmãos. Um ano abençoado na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor, aleluias, glória a Deus.